Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho? Nosso ano está, graças a Deus, muito frutífero. Porque a cada dia, cada mês que passa, tem a apresentação de novos coroinhas. Então, hoje nós vamos fazer a apresentação de mais 2 novos coroinhas, que foram formados aí. Uma formação relâmpago, né? Cadê o Bruno? Uma formação relâmpago, né? Uma formação de fresh, né? E assim preparando nossas crianças para estar a serviço do altar. Então vamos apresentar a comunidade e fazer, né, o rito de acolhida de 2 novos coroinhas. Queiram se aproximar os que serão inseridos no grupo dos coroinhas. Mateus e Miranda Eusébio. Emily Batista Barros Lobo. Caros filhos, vocês foram escolhidos para auxiliar o sacerdote, participando durante a celebração eucarística. São chamados a exercer esta função com toda a dignidade que o culto divino merece. Serão instruídos sobre os importantes aspectos teóricos e práticos da liturgia. Nossa comunidade os acolhe com grande alegria e admiração. Desejamos que este novo serviço religioso leve cada um de vocês a se aproximar mais e mais de Jesus, nosso Senhor. Portanto, preencham a vida de vocês com os valores do Evangelho. Perseverem na caminhada cristã como fervorosos servidores do reino de Deus. Vamos abençoar as vestes que eles vão usar no serviço do altar. Senhor e Pai de bondade, olhai com predileção para estes novos coroinhos que se dispõem a servir o vosso altar, e concedei que estas vestes reservadas para as sagradas celebrações sejam para eles usadas com toda a reverência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto os pais revestem, podemos cantar um refrãozinho? A nós descei divina luz. A
nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Mais 2 valentes guerreiros para servir o altar. Que bom. Sejam bem-vindos sempre. Importante ministério. Semana passada tiveram atividade, né? Retiro, brincadeiras, comida gostosa, né? Um dia muito gostoso. Fiquei sabendo que o seminarista aproveitou mais do que as crianças, né? E não sei se é verdade, mas disseram-me. Não é verdade, então. Muito bom. Semana que vem tem com os acólitos, né? Depois, no final, eu falo um pouquinho mais do encontro deles. Nós, como dizia no início da missa, estamos hoje celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. É a liturgia da igreja nos coloca diante de 4 leituras que nos faz pensar um pouquinho mais e aprofundar a nossa fé em Jesus Cristo, Rei do Universo. Primeiro, do livro do profeta Daniel. Interessante que no livro do profeta Daniel, na primeira leitura e na segunda leitura, tem uma expressão que a gente canta. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Vejam, a primeira leitura traz esta imagem, profeta Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como Filho do Homem. Depois, o Apocalipse, também diz no versículo 7, na segunda leitura, capítulo 1, diz: olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. No primeiro texto, é uma profecia. No primeiro texto é uma promessa. Ele vem. Portanto, quando diz que ele vem, entenda-se que ele ainda não saiu de onde ele vem. Ele vem, é uma promessa. E o livro do Apocalipse, na leitura que nós ouvimos, coloca o verbo ele vem vindo. Esse vem vindo significa que ele já está em movimento. Então, ele vem.
Um detalhe importante que aparece escondido no texto da primeira leitura é que este que vem, ou este que vem vindo, ele traz em si, no seu reinado, duas características importantes. Primeiro, eu vi entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem. Um como filho de homem. Então, entendamos que este, como filho de homem, ele traz em si a natureza humana. Ele traz em si a natureza humana. Depois, um outro aspecto, no versículo 14, e notem que a leitura tem 2 versículos. Um versículo fala de uma realidade humana, e outro versículo fala de uma realidade divina. Porque, vejam, foram-lhe dados poder, glória e realeza. Poder, glória e realeza. Então, se a gente observa isso num ser humano, o ser humano tem poder? Tem porque é lhe dado. Tem porque é confiado, é dado a ele por outros. Ou até mesmo por Deus. Então, o ser humano... Depois, um segundo momento. O ser humano tem glória. Não tem, porque a glória é somente de Deus. E o ser humano tem realeza? Tem. Existem reis, existem homens que são reis. A gente conhece pouco, mas existe. Porém, tem um detalhe importante. Este que foi dado poder, glória e realeza, que é filho do homem, conforme diz o texto, todos os povos e nações e línguas o servirão, e o seu poder é um poder eterno. Pronto, aqui está a definição completa. Então, se é um poder eterno, este tem também uma característica divina. É Deus e homem. É mais ou menos o que aparece na carta aos Hebreus. No capítulo 5 e também no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Aparece a realidade. E este é apresentado no livro do Apocalipse. Quem é esse que tem a natureza humana e a natureza divina ao mesmo tempo? Na carta, no livro do Apocalipse, na segunda leitura, está respondida essa pergunta. Versículo 5 da segunda leitura. Capítulo 1, versículo 5 do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o soberano dos reis da terra. Olha que informação impressionante. O soberano dos reis da terra. O que significa dizer que ele é superior, ele é, vou usar uma palavra redundante, ele é maior do que todos os reis da terra. E a gente pode dizer sem medo de errar, ele é o rei dos reis. Vencedor da morte, o primeiro a ressuscitar dos mortos. E é rei justamente porque venceu a morte, ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos ama por seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olha só que coisa impressionante, porque no livro do profeta Daniel descreve este rei com duas naturezas. E segundo a profecia de Daniel, ele vai vir. Está vindo sobre as nuvens do céu. No livro do Apocalipse, ele já não está vindo. E nesse trecho que nós acabamos de ouvir, subentende-se que ele passou pela morte, ele venceu a morte, ele é vencedor da morte. A segunda parte diz, do Apocalipse,
Olhai, ele vem com as nuvens do céu, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Esse traspassaram é para dizer assim, é aquele que passou pela cruz e que foi, no alto da cruz, rasgado pela lança do soldado. Por isso, traspassado. O soldado traspassou o lado dele com a lança. O que o livro do Apocalipse está dizendo? Que este que foi traspassado é o que nós estamos chamando de rei. E nós não estamos chamando de rei. Ele o é. Não é porque eu estou chamando ele de rei que ele é rei. Ele é rei mesmo que eu não o reconhecesse. Ele é rei mesmo que nós não o reconhecesse como rei. E o reinado dele, o trono dele, é a cruz. O trono dele é a cruz. Qual rei da terra que você conhece que teve como trono a cruz? Pode pesquisar na história. Você não vai achar nenhum, a não ser ele. Somente ele. E esse que nós chamamos de rei, ele derramou o seu sangue para nos libertar dos pecados. E ainda mais nos concedeu a graça de recebê-lo e de fazer parte de nós no mistério da Eucaristia. Ele se deu no altar da cruz para nos perdoar dos pecados e se dá no altar da Eucaristia para nos alimentar. Este se dá é permanente, é perene. É uma ação que não termina. É um ato contínuo. A gente poderia usar outra palavra. Ele está se dando. Ele está se dando. No altar da Eucaristia. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Versículo 8 termina. Eu sou o Alfa e o Ômega. O começo e o fim. Nele todas as coisas tiveram o seu início. Nele tudo começou a existir. E nele tudo terá o seu fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim da nossa vida. Mas é preciso a gente entender o que no diálogo com Pilatos Jesus disse. Finalzinho do diálogo diz assim: então tu és rei? Antes, versículo 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Notem a diferença. O meu reino não é deste mundo. Isso é uma informação, essa é uma informação importantíssima. Porque se você olhar alguns youtubers da vida, e se você olhar alguns comentários nas redes sociais, vocês vão observar um caminhão de gente pregando a realização definitiva do reino de Deus como um acontecimento tão somente para este mundo. Pregando e ensinando com reflexões quase que diárias, mostrando a realização definitiva acontecendo só para este mundo. Como dizia minha mãe quando eu era criança: fuja dessa gente porque essa gente não é gente boa. Não é gente boa, gente que fala que o reino de Deus vai acontecer aqui neste mundo ou com um sistema político perfeito. Porque não vai acontecer aqui nesse mundo e não é um sistema político perfeito. E não é muito menos um sistema político.
Jesus diz no Evangelho: o meu reino não é deste mundo. E todos aqueles que querem construir o reino de Deus como um acontecimento, uma realização tão somente aqui, como diria meu avô, irão dar com os burros na água. Porque o reino de Deus não acontecerá somente aqui. Jesus disse. Então, se nós acreditamos, ou se alguém acredita que o reino de Deus acontece só aqui nesse mundo, rasga a Bíblia. Porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então, se tem alguém que ensina que o reino dele é desse mundo, está dizendo diferente daquilo que ele ensinou. Essa gente não é gente boa, não. Fuja deles. Bom, nosso Senhor continua. Aí vem o final. Mas meu reino não é daqui. Pilatos diz: então tu és rei. E Jesus respondeu: tu o dizes. Eu acho sensacional essa resposta de Jesus. Porque Jesus não diz nem que sim e nem que não. Ele diz: tu o dizes. Não falei que eu sou rei. Jesus nunca se chama de rei, nunca se auto-intitula rei. E aí ele diz: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. A frase que eu gosto e que causa, arrepio é a última frase. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Portanto, entretanto, contudo, todavia, quem não escuta não é da verdade. E notem, deixa eu fazer aqui um parêntese rápido. Hoje se fazem propaganda e muita coisa se diz para um outro nome que inventaram para a mentira. Qual é o outro nome que inventaram para a mentira? Como que chama? Fake news. Ai, que nome bonito. Para não dizer que é mentira. E com a tentativa de dizer que a mentira, que muitas vezes repetida, pode se tornar um dia uma verdade. Sinto muito em decepcioná-los, mas pode dizer 1.500 vezes uma mentira, ela nunca será uma verdade. Nunca. E no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o pai da mentira. E eu digo mais, e todos aqueles que levam adiante uma mentira estão assim com o diabo. Escutou direitinho? Vou repetir. Quem leva adiante uma mentira está assim com o diabo. E não sou eu que estou dizendo. É Jesus quem diz no Evangelho. É ele que está dizendo no Evangelho. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E quem não escuta a voz dele, está mancomunado com o inimigo da natureza divina. E repito, se te incomoda, não brigue comigo. Briga com ele, que foi ele quem falou. Sou eu estou repetindo. É o que está escrito no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós dizemos que Jesus é rei. E nós saudamos que ele é
nosso rei, e se ele é nosso rei, a nossa vida toda é ele que conduz. E ele faz na nossa vida e da nossa vida o que ele quer. Ou então ele não é rei. Se nós não permitimos que ele faça tudo e o que ele quiser na nossa vida, ele não é rei. Vou contar uma historinha que eu transformei em piada. Eu vi isso no Facebook e aconteceu de verdade com um padre. Quem souber ou quem já viu no Facebook irá entender. Só para vocês fixarem essa história de quem divulga mentira está mancomunado com o diabo. A história diz que um padre foi para a praia, e lá na praia ele encontrou um paroquiano dele. E o paroquiano olhou para o padre e, tentando brincar, tirar uma casquinha, disse para o padre assim: muito bem, padre, em plena quinta-feira, o padre passeando na praia. O padre respondeu para o paroquiano: eu estou de férias. E aí o paroquiano, querendo continuar a conversa, emendou assim: o padre sabia que o diabo não tira férias? O padre respondeu: sim, eu sabia. Inclusive mandou um secretário dele aqui para me atormentar. Pensa bem. Fixe na frase: quem leva adiante uma mentira é secretário do diabo. É só isso para vocês pensarem durante a semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,